Eu tenho que contar um pouquinho da minha jornada, né? Em 2021, no dia 22 de janeiro de 2021, eu completava 39 anos e eu disse assim, coloquei como uma missão de vida escrever o meu primeiro livro, né? E o primeiro livro ia se chamar Legado, o que eu deixarei para as futuras gerações. Esse livro não aconteceu porque não tinha método, não tinha calendário, não tinha meta, não tinha objetivo, era simplesmente o desejo de escrever um livro e juntando tudo isso que não existia, vinham os bloqueios e as crenças emocionais de tipo, quando eu terminar de escrever meu livro, o que as pessoas vão pensar? As pessoas da minha família vão comprar meu livro? E o que as pessoas vão querer saber da minha história? O que é esse tal de legado que eu vou deixar para as futuras gerações? E esse livro acabou não nascendo por uma série de coisas que não me permitiram seguir adiante. Mas ao final de 2021, eu participava de uma mentoria e a gente recebeu a missão de escrever um livro em 30 dias. E aí foi quando nasceu o livro do CLT ao MKT, A Jornada para uma Vida Mais Plena e Próspera. Esse daqui, eu tenho ele guardado aqui na estante atrás, é como se ele fosse a moeda número 1 do Tio Patinhas. É a origem de tudo, onde tudo começou. É como uma missão virou um propósito de vida para a gente aqui dentro da editora NPE, né? Esse livro, ele mostrou para mim a capacidade de como você, quando quer gerar movimento, quando você quer fazer, você tem um propósito de vida, se você colocar ele dentro de metas, objetivos, você sim as coisas acontecem naturalmente. E aí, pessoal, foi por conta do livro do CLT ao MKT que hoje eu e Gisele estamos aqui. Foi por conta do livro do CLT ao MKT que 577 pessoas se tornaram escritoras das suas próprias histórias, e a nossa meta de vida, nosso propósito de vida é chegar a 10 mil escritores. Só que, ao longo desses 5 anos, entre escrever o livro do CLT ao MKT e estar aqui com vocês hoje, no dia 21 de maio de 2026, a gente entendeu que, primeiro, as pessoas queriam escrever um livro. Foi por conta desse primeiro livro aqui que a gente montou o primeiro livro coletivo, Capítulos de Riqueza. Eu participava dessa mentoria e esse livro era para ter participado de um evento de lançamento de 300 livros em Barueri, em São Paulo, e não aconteceu porque o Capítulos das Riquezas foi o livro coletivo que esteve lá. Depois desse livro coletivo veio mais um, e quando chegou no quarto livro coletivo, isso já era abril de 2022, eu olhei para a Gisele e falei assim, Gi, isso aqui não é só um propósito de vida, isso aqui é um negócio. As pessoas estão anseiam escrever os seus livros. As pessoas querem colocar para fora suas experiências de vida, o seu conhecimento, elas querem transformar e inspirar pessoas. E foi quando nasceu a nossa editora, foi quando a gente começou a entender que as pessoas, elas queriam escrever o seu livro, queriam contar suas histórias e deixar os seus legados para a posteridade. Só que no andar da carruagem, o que a gente entendeu? Que as pessoas escreviam e elas tinham medo de se posicionar, elas tinham medo de colocar nas redes sociais que elas eram escritoras do livro X, do livro Y. As pessoas não queriam ou tinham bloqueios, crenças emocionais para dizerem que elas eram escritoras. E aí foi quando a gente começou, lá atrás, com o Carlinhos, com a Vivi, dizendo assim, não, gente, vocês têm que falar, vocês têm um livro, vocês têm que fazer a pré-venda, vocês têm que mostrar para o mundo, se vocês tiveram esse propósito de vida de escrever um livro, esse livro ele tem que alcançar vidas que vocês jamais imaginaram. E aí o que acontece? Depois que as pessoas se posicionaram nas redes sociais, elas começaram a entender que vender era apenas a ponta do iceberg de toda essa jornada. Que vender era um ato de serviço, e quando a gente fala do ato de serviço, a gente está falando realmente de que ninguém compra um livro apenas para dizer que compra o livro porque ele é legal. Todo mundo que compra o livro, ela quer adquirir um conhecimento, ou é um hobby para fazer uma viagem, conhecer
novos lugares sem sair do seu quarto, ou porque elas querem ser transformadas. Ninguém compra um livro saindo do ponto A e termina um livro continuando no ponto A. Todo e qualquer leitor sai de um ponto A até o ponto B. E durante esse processo de leitura, o que acontece? Acontece o hobby, o conhecimento, a transformação. E aí, quando você escreve com intencionalidade, quando você se posiciona com estratégia, você está gerando valor na vida das pessoas, você está entregando o ouro na mão dessas pessoas, e quando chega o fato da venda do seu livro, o preço é o que menos importa. As pessoas, elas compram de você porque você entregou muito mais do que o valor significativo do seu livro. As pessoas compram o seu livro por quê? Porque elas querem estar mais próximas de você. Elas querem conhecer a fundo por que você escreveu esse livro, por que você se transformou no escritor da sua própria história.